As Nações Unidas alertaram que as ambições do Acordo de Paris para as alterações climáticas estão em grande perigo, dirigindo-se aos representantes da Cimeira do Clima que começou hoje. A ONU voltou a sublinhar que 2024 vai tornar-se quase de certeza no ano mais quente desde que há registro. De janeiro a setembro de 2024, a temperatura média global do ar à superfície foi 1,54 graus centígrados, acima da média pré-industrial, refere um novo boletim da Organização Meteorológica Mundial, uma agência das Nações Unidas. O organismo sublinhou que o aquecimento a longo prazo, medido ao longo de várias décadas, permanece abaixo do limite de 1,5 centígrados mencionado no Acordo de Paris de 2015. A 29ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas iniciou em Azerbaijão, tendo como um dos principais objetivos determinar o financiamento para a ação climática. A reunião, que decorre até o dia 22, deve ficar marcada pelas negociações do chamado Novo Objetivo Quantificado Coletivo. O propósito é estabelecer um novo valor da ajuda financeira Norte-Sul para a luta e adaptação às alterações climáticas, um ano após o acordo sem precedentes entre países de todo o mundo a favor de uma transição para o abandono dos combustíveis fósseis no COP28. Delegações de quase 200 países vão estar presentes na cimeira, que deve contar com cerca de 50.000 participantes. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou no domingo que ele e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, estão de acordo quanto à ameaça iraniana. Netanyahu revelou que falou com Trump 3 vezes nos últimos dias, descrevendo as suas discussões como muito boas e importantes. Netanyahu sublinhou que partilham o mesmo entendimento sobre a ameaça iraniana, reconhecendo os vários perigos que esta representa, informou a imprensa internacional. Enquanto Trump se prepara para tomar posse, a ofensiva militar de Israel em Gaza continua e o país intensifica a sua campanha contra o Hezbollah no Líbano. Confira agora outras notícias de destaque internacional no Giro pelo Mundo. Pelo menos 3 pessoas morreram no ataque israelense ao campo de refugiados de Nuseirat, no centro da faixa de Gaza. O ataque atingiu uma tenda que abrigava uma família de deslocados, ferindo 2 crianças e matando os seus pais. 24 pessoas ficaram feridas no ataque e foram levadas para o hospital, de acordo com o chefe do serviço de ambulâncias do hospital. Há também relatos de um ataque israelense na zona de Shenshar, na zona rural do sul de Homs, no centro da Síria, segundo a agência noticiosa estatal do país. Já no Líbano, a Unicef afirma que a guerra entre Israel e o Hezbollah já matou mais de 200 crianças até à data. 5 pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um ataque russo com drones à cidade de Mykolaiv, no sul da Ucrânia. O presidente da Câmara da cidade disse que a Rússia atacou durante a noite com drones kamikaze, destruindo uma casa e danificando um edifício residencial que se incendiou. Entretanto, em Zaporíжья, uma pessoa morreu e pelo menos 21 ficaram feridas em 3 ataques russos distintos que danificaram edifícios residenciais. Os residentes foram retirados e há operações de resgate ainda em curso.
a Rússia lançou o maior ataque noturno de drones contra a Ucrânia desde o início da invasão em grande escala, com as defesas aéreas ucranianas a detectarem um recorde de 145 drones na noite de sábado para domingo. A polícia deteve no centro de Amsterdão dezenas de pessoas no domingo por participarem numa manifestação, noticiaram os meios de comunicação social locais. A presidente da Câmara de Amsterdão proibiu todas as manifestações durante o fim de semana na sequência da violência contra os adeptos de um clube de futebol israelense. A proibição seguiu-se a cenas de jovens em trotinetes e a pé que atacaram os adeptos do Maccabi Tel Aviv na quinta e na sexta-feira passada, o que foi amplamente condenado como uma explosão violenta de antissemitismo. No final da tarde de domingo, o município, juntamente com a polícia de Amsterdão e o Ministério Público, prorrogou a proibição de manifestações até quinta-feira de manhã. O embaixador de Israel nos Países Baixos afirmou que 2.000 israelenses foram levados para casa em voos especiais de Amsterdão nos últimos dias. O mercado financeiro americano teve a melhor semana do ano em meio à vitória de Donald Trump. É verdade, Cassandra. Durante a campanha, o republicano falou em reduzir o imposto corporativo e vai assumir o cargo após os americanos lidarem com a inflação mais alta em 40 anos, registrada no governo de Joe Biden. No entanto, nas ruas, a sensação é outra. A maior economia do mundo não é mais como antes. Nas ruas de Washington, encontramos este jovem de 21 anos. Ele me conta que conhece muitas pessoas que não conseguem pagar o aluguel, trabalhadores qualificados que estão desempregados e salários que não acompanham os custos de vida. Coisas simples se tornaram mais difíceis. Por exemplo, os americanos falam que é complicado pagar $8, o equivalente a R$ 48 num café. Sabe aquela economia real que só quem paga as contas de água, telefone, energia percebe? Ou quando a gente sai de casa para ir num restaurante ou só tomar um cafezinho. A discussão nessa eleição americana girou muito em cima disso. A inflação do dia a dia que atinge as pessoas. O Partido Democrata, na visão de especialistas, esteve desconectado com o que as pessoas enfrentam na rotina. Durante a administração Biden, a inflação chegou a quase 20%. As pesquisas mostram ainda que os trabalhadores se sentiram invisíveis e não protegidos pelo Partido Democrata. Este cientista político da Universidade do Michigan disse que, apesar de a inflação ter diminuído, os preços nas lojas ainda estão caros e que as pessoas levam em conta as dificuldades financeiras que enfrentaram nos últimos anos na hora de votar. Donald Trump volta num momento em que as pessoas queriam mudanças, e ele representa o Partido da Mudança. Já Kamala Harris representa o partido atual, com problemas na economia, afirma. Este economista aponta a decepção do americano quando teve que reduzir seu padrão de consumo. Por isso surgiu a discussão e os trabalhadores se sentiram esquecidos pelo presidente Biden e pelos democratas. As minorias, né, que geralmente votam nos democratas, muitas dessas minorias votaram no Trump como um voto ali de desabafo, né, de insatisfação para que a economia recupere o seu poder, que a economia americana recupere o seu poder. Além de combater a imigração, o republicano faz duras críticas ao apoio financeiro americano de bilhões de dólares para a Ucrânia, que enfrenta uma guerra contra a Rússia. O próprio slogan da campanha dele, né, a tradução literal é a América primeiro, ou America's First, né? Ou seja, eu estou pensando nos Estados Unidos, eu estou pensando no bem-estar do americano. A minha relação com os outros países fica para segundo plano, né? Esse é o slogan da campanha dele. Mas é muito importante a gente separar o Trump político, né, candidato, do Trump exercendo a presidência.
Os eleitores americanos viram Donald Trump como um empresário de sucesso que pode transformar a situação do país. Entre as propostas do então candidato republicano está o combate à inflação. O presidente eleito pretende acabar com a taxação sobre as gorjetas e reduzir os impostos.